Com certeza não é novidade para ninguém que quando nós falamos de uma preparação para a FUVEST, você vai precisar ver uma quantidade enorme de conteúdos. E por conta disso é muito comum que você fique se perguntando, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar todo o conteúdo da FUVEST a tempo? E por conta disso, o nosso entendimento é que você vai precisar sim aprender a estudar de maneira mais rápida, ou seja, como que você aprende mais em menos tempo. Então fica comigo porque nesse vídeo você vai saber exatamente técnicas. Eu vou te passar 4 técnicas de como aprender de maneira mais rápida e assim garantir que você vai conseguir passar por todos os conteúdos da FUVEST até o dia da prova. E antes de irmos de fato para este conteúdo, não se esqueça que eu criei uma comunidade, um grupo, na verdade, lá no WhatsApp, onde diariamente eu estou compartilhando resoluções e comentários sobre a prova da FUVEST, ou seja, como se preparar de maneira muito específica para esta prova da FUVEST 2026. Ou seja, se você ainda não entrou no grupo no WhatsApp, não deixe de entrar, o link está aqui na descrição deste vídeo. Certo, e como estamos falando de uma preparação para o vestibular, é muito importante também que esse vídeo seja didático. Então vamos começar aqui, ó. Como aprender mais rápido. E aqui eu vou te ensinar quatro princípios, tá? E é muito importante que você fique comigo até o final, porque esses princípios aqui eu não vou ficar teorizando e não vou mostrar uma aplicação prática, não. Nós vamos ver como aplicar cada um desses princípios em diferentes disciplinas. Física, biologia, matemática, geografia. Ou seja, você vai saber exatamente como aprender de maneira mais rápida na prática. Então, fica comigo até o final. E o primeiro princípio é: entenda os fundamentos. Esse é o primeiro princípio, entenda os fundamentos. Segundo princípio, descubra os padrões. Terceiro princípio, aplique de maneira direta. E o quarto princípio, treino mais prática. Certo, e nós vamos agora explorar cada um destes conceitos. Como assim entenda os fundamentos? Os fundamentos é justamente aquilo que trouxe um embasamento para toda a teoria que foi construída, perfeito? E agora vamos entender de maneira prática. Então, como assim entenda os fundamentos? A verdade é que se você entende os fundamentos de muitas disciplinas, você consegue aprender muito mais rápido, porque você vai memorizar apenas os conceitos que forem úteis. Ou seja, toda aquela informação desnecessária, todos os apêndices que não vão ser úteis para a prova, você não vai precisar guardar. E além disso, o ponto positivo de você entender os fundamentos é que você vai deixar de memorizar muitas coisas desnecessárias. E vamos para um exemplo prático. Então aqui eu escolhi um tema de física, que é um tema muito conhecido de física, que é lançamento oblíquo no vácuo. E o que acontece? Esse tema muitas vezes gera dúvidas, porque ele possui umas fórmulas que são bem fora do comum, né? Então, por exemplo, como que você calcula o tempo de subida no movimento oblíquo? Você calcula como velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido por g, que é a gravidade. Se esse é o tempo de subida, o tempo total é essa fórmula, 2v0 seno de θ sobre g. Então você percebe que é uma fórmula bem fora do comum. E olha o cálculo da altura máxima que o projétil alcança no lançamento oblíquo. A altura máxima dada por v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por 2g. E além disso temos uma outra fórmula, uma quarta fórmula, que é a fórmula do alcance, que é qual que é a distância horizontal que esse projétil alcançou. E ela é dada por v0 ao quadrado seno de 2θ por g. Então você pensa assim, cara, por que muitas pessoas gastam muito tempo estudando alguns temas específicos de física? Porque olha as fórmulas que eles procuram entender e procuram memorizar. Só que na verdade, sinceramente, você não precisa saber essas fórmulas. Então aqui, ó, será que você realmente precisa saber essas fórmulas? E a resposta é não. Você não precisa saber essas fórmulas. Por quê? Quando você tenta entender essas fórmulas, tenta aplicá-las, você vai perceber que você vai gastar um tempo muito grande. Por quê? Você veio lá de movimento uniforme variado, onde essas fórmulas definitivamente não apareciam. Então o que você faz? Você enxerga como um conteúdo totalmente novo o lançamento oblíquo no vácuo. E aí você pensa, eu vou ter que criar um novo espaço na minha memória, aprender fórmulas totalmente do zero. Mas a verdade é que, como eu anotei aqui, ó, apenas com fórmulas que você já aprendeu em movimento uniforme e movimento uniformemente variado, você já resolve. Ou seja, em vez de você
memorizar tudo isso daqui, você só entende os fundamentos de lançamento oblíquo, como eu marquei aqui, e aí você não precisa saber essas fórmulas específicas. Obviamente essas fórmulas são úteis, mas você não precisa memorizar, não precisa gastar tempo. O que você faz? Se você entender os fundamentos só com as fórmulas que você já sabe de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, você já consegue resolver qualquer exercício de lançamento oblíquo. Então, olha isso, você prefere memorizar essa fórmula, que você já sabe lá de movimento uniforme, ou você prefere memorizar essa fórmula aqui, ó, do alcance, que é V0 quadrado seno de 2θ por G. Como assim? Se você entender os fundamentos, vamos explicar rapidinho, ó. Eu não falei que a base está em entender os fundamentos? Se você entender o fundamento do alcance, o que é o alcance? O alcance é esse deslocamento horizontal que o projétil percorreu, certo? Mas se você entender os fundamentos, você vai ver que a velocidade no eixo X, ela é constante. Então vamos chamar de CTE, constante. Logo, se a velocidade é constante, ela não muda. E a gente sabe que velocidade é ΔS por ΔT. Logo, o ΔS é velocidade vezes o tempo. Logo, o alcance é o ΔS. O alcance é a velocidade no eixo X vezes o tempo. Então você percebe que em vez de usar velocidade ao quadrado seno de 2θ, você simplificou muito. Você fala, não preciso ir por esse caminho. Outro ponto. Se você entender, se você já souber essa fórmula, e você sabe, ela é muito comum no movimento uniformemente variado, você, só com essa fórmula que você já aprendeu, você não precisa saber essa fórmula do alcance, da altura máxima. Ou seja, você definitivamente não precisa saber isso. Se você dominar isso, você vai entender que basta você calcular o tempo de subida e você consegue calcular a altura máxima. E a velocidade inicial? Você entende que é a VY, né? Como assim? Vamos para os fundamentos. O primeiro fundamento você já dominou, que é a velocidade no eixo X é constante. E qual que é o segundo fundamento que você domina? Que esse movimento ele também possui uma velocidade vertical. E é por isso que esse projétil, ao mesmo tempo que está se deslocando na horizontal, ele se desloca na vertical. Só que lá em movimento uniformemente variado, você estudou movimentos de lançamento vertical para cima. Ou seja, você não precisou memorizar essas duas fórmulas, tanto essa fórmula do alcance quanto essa fórmula da altura máxima aqui. Você entendeu os fundamentos e apenas com as fórmulas que você já sabe lá de movimento uniformemente variado, você consegue tranquilamente já resolver qualquer exercício. E olha que aqui eu nem coloquei equação de Torricelli, que a gente também aprende lá, né? V quadrado, você não precisaria disso. Só com essas fórmulas eu te garanto que você resolve qualquer exercício. Então, qual que é a base aqui? Você entendeu que se você entender os fundamentos, você vai tirar muito apêndice, muita coisa desnecessária. Eu, por exemplo, fui muito bem em exatas, principalmente em física, e eu definitivamente não memorizei essas fórmulas, eu não sabia elas de cabeça. Eu tive de ver no livro aqui essas fórmulas do alcance máximo, porque eu não me lembrava mais. Porque eu sabia que eu não precisava memorizar essas fórmulas. Pelo seguinte, sabendo essas fórmulas, eu já consigo resolver qualquer exercício de lançamento oblíquo, porque, de novo, eu entendi os fundamentos. E essa ideia você aplica para todas as outras disciplinas. Certo, e agora vamos para o segundo princípio, que é descubra padrões. Por que isso é tão bom? Porque quando você descobre padrões, você descobre repetições. E se é uma repetição de um conceito, de uma construção, de uma ideia, você não precisa reaprender aquilo, você não precisa aprender aquilo como algo novo, porque afinal aquilo é simplesmente uma repetição. E qual que é um exemplo prático de você descobrir, de você entender padrões? Nós podemos ver aqui, lá na biologia, aqui é um heredograma, se você já estudou um pouco de genética, né? E aqui existe algo na biologia, um padrão que é muito conhecido, que é o seguinte: pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes, isso é um símbolo de uma heterozigose. Como assim? Pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Aqui, né, se você ainda não estudou o heredograma aqui, esse quadradinho representa um homem e o círculo representa uma mulher. Aqui eu tenho um casal, então, e tiveram esses 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas. E esse círculozinho aqui pintado simboliza que a filha, ela nasceu com essa enfermidade. Então você percebe que o pai e a mãe,
nenhum dos dois tem enfermidade, ou seja, os dois têm o mesmo fenótipo, que não manifestou a doença. Só que eu tenho filhos com fenótipos diferentes. Como assim? Alguns manifestaram doença, quer dizer, ela manifestou a doença, essa pintadinha aqui, e os outros não manifestaram. Então, eu estou entrando em um caso padrão, em um padrão aqui da biologia, que é o de pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipos diferentes. Eu tenho um caso de heterozigose, ou seja, em vez de ficar quebrando a cabeça para ver, será que os pais são heterozigotos? Será que é uma doença homozigótica, é uma doença dominante, uma doença recessiva? Eu já sei que, pelo padrão da biologia, que os pais são heterozigóticos. E, portanto, a doença só pode ser recessiva, né? Porque se ela não manifestou aqui nos pais, é porque ela é recessiva e cada um dos filhos, ele tem um gene dominante. E por que isso é tão legal, você dominar padrões? Pelo seguinte, isso faz com que você economize muito tempo e, além disso, você economiza tempo no seu aprendizado e até mesmo na prova. Então, você não precisa ficar raciocinando muito, indo para os fundamentos. Você consegue resolver de maneira mais rápida. Então, assim, você entender padrões é algo que vai facilitar muito a tua aprendizagem, e assim você consegue estender o seu raciocínio para outras disciplinas também. Então, descubra os padrões nas disciplinas e assim você não vai ficar precisando aprender coisa nova atrás de coisa nova. Você vai perceber que muitas vezes eu tenho uma repetição de conceitos e de ideias, como a gente viu aqui, por exemplo, na biologia. E eu tenho certeza que esse vídeo está te ajudando, por isso não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever nesse canal, porque a verdade é que 86% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos no canal. Então, por favor, se esse vídeo está te ajudando, não deixe de se inscrever nesse canal, porque eu tô com uma meta de conseguir os primeiros 1000 inscritos no canal, e assim o canal vai ser mais divulgado, mais estudantes vão ser impactados e vão ser beneficiados por este conteúdo aqui. Então, se você é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal. E bora para o terceiro princípio, que é aplique de maneira direta. Como assim aplique de maneira direta? É o seguinte, se você ficar na teoria, só na teoria, e não tentar visualizar aquilo, o que pode acontecer? De você ter apenas um embasamento muito teórico, e quando aquele conhecimento vier de maneira mais prática, pode acontecer de você não saber como resolvê-lo. Então é muito importante que você, após ver um conceito, procure aplicá-lo de maneira prática. Então, por exemplo, está lá em química, você vê um conceito lá de reação exotérmica, que é uma reação que libera energia. Aí você pode pensar que reação no dia a dia libera energia. Você pensa, pô, a gasolina, ela queima e ela libera energia pelo motor, combustão, uma reação exotérmica. Então busque contextualizar com o seu dia a dia. Lembrando que na FUVEST 2026 eu vou ter essa conexão. Então é muito importante você colocar na prática, aplique de maneira direta. E aqui, como que a gente pode fazer isso? Certo, aqui você está vendo uma questão de geografia, um dos conceitos que sinceramente é um dos conceitos que eu mais gosto, que é quando nós estamos estudando a questão do movimento de rotação, dos fusos horários, da questão do conceito de mudança da data, né? Você se lembra lá que existe algo que é chamado linha da data, que é o seguinte, quando você cruza em um determinado sentido aquela linha, você faz com que o seu dia esteja adiantado um dia no calendário. Ou caso você cruze essa linha no sentido oposto, você fica atrasado um dia. E é legal porque, na verdade não legal, né? A verdade é que muitos estudantes acabam se confundindo muito e falam, nossa, que conceito difícil. Mas não é um conceito muito simples, a questão é que eles não estão muitas vezes aplicando de maneira direta. Ou seja, o aluno vai lá e memoriza, tá, beleza. A Terra é dividida em 24 fusos e cada fuso tem 15 graus. Mas ele fica só por isso e não entende uma aplicação prática. Então, se você buscar aplicar de maneira prática, eu tenho certeza que isso vai fazer com que você aprenda muito melhor e de maneira muito mais rápida, porque você vai conseguir ver no seu dia a dia uma aplicação daquilo. E pode ter certeza que você fazer aplicações do dia a dia, elas ficam muito mais simples de entender. Então, olha só aqui, por exemplo. A gente quer saber por que acontece essa questão da mudança da data. Por que dependendo do lado em que você cruze a linha da data, você pode ficar um dia adiantado ou um dia atrasado no calendário? É o seguinte,
É só você entender os conceitos mais fundamentais, aplicar na prática. Você tem um eixo de rotação, né? A Terra, então, aqui vista diferente, ela vai de oeste para leste, tudo bem? E aqui, ó, você sabe que eu tenho esse meridiano aqui do meio, que é de Greenwich, que é o meridiano zero, tudo bem? E o que você pode pensar? Aqui eu tenho uma circunferência, né? Aqui, ó, eu tenho uma circunferência. E a gente sabe que uma circunferência, ela tem 360 graus. E se a gente pegar 360 graus e dividir por 24 horas, que é a duração de um dia, né? Nós sabemos, então, que cada fuso, que na verdade, cada 15 graus equivale a uma hora. Ou seja, uma hora do dia porque a Terra se deslocou 15 graus. Perfeito? E aí, você pensa o seguinte, qual que é o conceito que você sabe? Você sabe que a linha da data aqui, ela está a 180 graus do meridiano de Greenwich. Ela tá, vamos falar assim, né, no lado oposto dessa esfera. Obviamente, a esfera não tem lado, mas só para ficar bem claro, ela é diametralmente oposta, né? Então, a gente sabe que a linha da data está a 180 graus do meridiano de Greenwich, que é o marco zero. Então, a gente viu aqui que 15 graus equivale a uma hora, 180 graus equivale a 12 horas. Então, pensa comigo. A gente sabe que a Terra é vista diferente, né? Olhando para o meridiano de Greenwich, ela vai de oeste e vai nesse sentido para leste. E a gente sabe que quando eu avanço nesse sentido aqui, eu estou adiantado em relação a Greenwich, que é o meu marco zero. Então pensa comigo, como está a 180 graus a linha da data, eu sei que ela está com uma diferença de 12 horas, como a gente acabou de calcular aqui abaixo. E ela está a leste de meridiano de Greenwich, ou seja, eu estou adiantado 12 horas. Né? Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, e se eu estivesse me deslocando no sentido oposto? A gente sabe que para oeste eu tenho um atraso, ou seja, eu estou atrasado. Ou seja, se eu chegasse no mesmo meridiano, na linha da data, no sentido oposto, eu estaria atrasado 12 horas. E por que acontece a mudança de um dia? Pensa comigo, você saiu de Greenwich, você pegou o aviãozinho aqui, ó. Saiu de Greenwich e vai aqui para leste e vai cruzar a Terra aqui, vai passar pela linha da data. Aqui é o marco zero, a hora zero, tudo bem? 00, meia-noite. Você chegou na linha da data por esse lado, você já estaria 12 horas adiantado em relação a Greenwich. Lembrando que aqui eu sempre tenho como referência Greenwich. Então, em relação a esse meridiano zero, eu já estou adiantado 12 horas. Só que se eu fosse pelo outro lado, eu já estaria atrasado 12 horas. Se eu estou adiantado 12 horas em relação a Greenwich e por esse caminho verde eu estaria 12 horas atrasado, significa que aqui, se eu cruzar a linha da data, eu vou estar adiantado 24 horas. Perfeito? E é por isso que, se eu cruzasse, eu estaria adiantado. Perfeito? Então, qual que é a ideia aqui? É você colocar de maneira prática, você tentar visualizar e não deixar um campo abstrato. Pode ter certeza que essa visualização torna muito mais simples de você conseguir entender. E agora vamos para esse último ponto, que é treino mais prática. E o que acontece? No primeiro ponto, a gente falou dos fundamentos. Entenda os fundamentos. E naquele movimento de lançamento oblíquo, naquele tema, aquele conceito de física, nós conseguimos entender bem os conceitos, que é o seguinte: eu tenho um projétil sendo lançado, e no eixo X eu tenho uma velocidade constante, e no eixo Y eu tenho uma velocidade que varia por conta da aceleração da gravidade. Perfeito. Esse é um conceito, você concorda comigo, simples da gente entender? A gente consegue visualizar um projétil. Mas a verdade é que, da mesma forma que tem conceitos que a gente consegue entender de fato os fundamentos, a verdade é que existem outros conceitos também que a gente não consegue entender de fato os fundamentos. E o que você faz nesse ponto? Se você não consegue entender os fundamentos de maneira precisa, o que você precisa fazer é praticar até que aquilo se torne muito nítido para você. E como que isso acontece? Isso acontece, por exemplo, em um tema aqui que é muito conhecido lá da matemática, que é o tema de determinantes. E com certeza, talvez você já ouviu alguém falar, não, mas determinante e matrizes é um dos conceitos fundamentais para a programação, para tudo isso, e de fato é muito importante. Mas a verdade é que
E isso eu falo estando na faculdade, a gente tem a continuação dessa matéria que é a álgebra linear. E a verdade é que muitas vezes você não consegue entender o fundamento de o que de fato é um determinante, como que isso de fato funciona. Então nesses casos, o que você precisa fazer? É praticar muito até que aquilo se torne comum. E aqui um exemplo prático, por exemplo, eu tenho essa matriz de ordem 4, né? Matriz quadrada, de ordem 4 linhas e 4 colunas. Aí ela pede para calcular o determinante. A gente sabe que como é uma matriz de ordem 4 por 4, eu não consigo usar sarros, né? Sarros eu só consigo usar para a matriz de ordem 3 por 3. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou precisar usar a fórmula do cofator, onde eu escolho a minha linha ou coluna que seja mais favorável, né? E aí, tudo mais, vamos supor que nesse caso eu tivesse usado a linha 3. O cálculo do determinante ficaria assim, ó, menos 1 elevado a 3 mais 1, que é a ordem desse valor aqui, vezes esse número, vezes o determinante quando eu tiro a linha 3 e a coluna 1, e assim se estende para todos os elementos dessa linha. Então você percebe que, de verdade, se você for buscar entender os fundamentos disso, a verdade é que você vai precisar estudar todos os livros de álgebra linear 1, álgebra linear 2, e com certeza não é um assunto que você vai querer estudar, a menos que você esteja fazendo matemática ou engenharia. Então o que você faz nesses temas? Nesses temas você simplesmente entende a fórmula e pratica. Essa fórmula aqui, sinceramente, eu me lembro que no começo ela me incomodava muito, mas atualmente ela é muito comum porque eu pratiquei bastante. Então, nesses temas em que você não consegue de fato entender os fundamentos, porque é algo muito teórico, o que você faz? Você simplesmente faz uma prática exaustiva, até que aquilo que é talvez um pouco abstrato se torne comum. Então, revisando os 4 pontos, primeiro, entenda os fundamentos, depois, descubra os padrões, aplique de maneira direta e treino e prática. Isso vai nortear, eu te garanto que se você seguir isso, você vai conseguir aprender muito mais em menos tempo e assim você não vai ficar ansioso se perguntando, será que eu vou conseguir ver todo o conteúdo da FUVEST até o dia da prova? Então lembrando, se você ainda não entrou no grupo no WhatsApp, não deixe de entrar, o link tá aqui embaixo, lá eu tô postando diariamente, todos os dias, de segunda a sexta, resoluções de questões que tratam exatamente as habilidades e competências que constam lá no edital da FUVEST 2026, que eu acabei de analisar, o último vídeo do canal. Então tenho certeza que esse grupo no WhatsApp vai ser um ponto de diferenciação na sua preparação. Então é isso, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal e me ajudem a conseguir atingir a meta de bater os primeiros 1000 inscritos do canal. Até o próximo vídeo.